a gente tem uma dívida com os ingleses. Vocês pagam, aí a gente reconhece. Porra! Aí o Pedro pagou, o Bonifácio ficou revoltado. Você viu as cartas do Bonifácio? Não precisava, né? Caraca, o cara olha. jogou pra ver se colava e... Bonifacista eu, velho. Não precisa... não, vocês estão comigo, cara, não precisava. Portugal já tava detonado, aí Já o cara foi. pede essas coisas e você fala, tá, e... Aí o Dom João exigiu ainda, eu também quero o título de imperador do Brasil, e ele aceitou. Ele ficou com o título de imperador do Brasil. Não, também não valia Daí nada. foda-se, né? né? Mas enfim, o que acontece é que tem Mas era esse muita tratado. grana isso daí? Criou um certo Era muita prejuízo? É daí que vem aquela narrativa muita de grana. que Dom João VI vazou com tudo. É? Porque não é na prática vazou com tudo, Não, mas ele é que voltou, ele fez uma... ele voltou. Quando ele volta em 1820, ele já leva todo o dinheiro. Ele fecha o Banco do Brasil, que ele tinha aberto. Mas depois ainda tem esse acordo que aí fica tipo... Nossa, nesse acordo... Extravia toda a riqueza brasileira. É uma O hipérbole. Império do Sei, Brasil sei. começa economicamente falido. Porque Falido por... guerras constantes, porque aí ainda tem a Guerra da Cisplatina. E tem a Confederação do Equador, que é uma reação dos nordestinos contra o Rio de Janeiro, contra Pedro. Pedro ganha no Nordeste, mas perde na Cisplatina, que é o Uruguai, né? Certo. A gente perde o Uruguai, mas a gente ganha no Nordeste. Que foi o Frei Caneca, que foi fuzilado. Tudo isso etc. gerou... E isso, uma grana. gasto. A gente teve guerra contra Portugal, guerra contra a Confederação do Equador, que foi esse grupo do Nordeste, E a guerra gente tem- contra o Uruguai. A gente tem uma ideia da história pacífica, né, do Brasil. Nada. Eu não sou da turma que disse que foi Nossa. pacífico assim, não. Que eu acho que foi Oliveira Viana, né, que escreveu que foi um desquite amigável. Não foi. Não foi, né? Não foi. Foi uma treta danada. Só que aí o que Portugal, acontece? sua louca. Em 1820, quem que reconheceu a independência rápido? Estados Unidos, reinos Inglaterra. africanos, não. Não? Estados Unidos é suspeito, a história é quase igual deles. Eles tinham que reconhecer. Inglaterra não reconhece? Não, a Inglaterra, ela diz o seguinte, olha, a gente tem acordos desde lembra que eu tinha dito? Desde o século XIV com a dinastia de Bragança. Só que o Dom Pedro fez aí um negócio que ainda não está aceito pelo pai dele, o pai dele está vivo, a gente não pode reconhecer. Ah, entendi. Então você se acerte com o seu pai, a Inglaterra, né? Sendo sempre a superior da história. acerta Você se com- acerte com o seu pai, se acerta com Portugal, que depois, repito, Dom João depois consegue derrubar as cortes, né? E fica forte de novo. Mas por que tem essa história da Inglaterra dar apoio comercial pro Brasil durante o processo de independência? Tu sabe disso? Não, aí não é que deu apoio comercial. O apoio comercial se deve ao fato de que a Inglaterra, ela tinha, do ponto de vista das taxas, né, ela tinha vantagem. Uma vantagem. Desde a abertura dos portos, a Inglaterra Uma pagava espécie de menos. incentivo fiscal, assim. É um incentivo É? fiscal. Porque o volume comercial era muito grande. Sim. Pagava menos. E ela tinha interesse, então, na abertura dos portos, que foi viabilizada, e ela tinha interesse em Visconde de respeitar a Cairu. dinastia. O Visconde de Cairu foi um dos responsáveis por viabilizar documentalmente aí, e ideologicamente. Só que isso é 808. A gente está falando já de 22 a 25. Isso. A Inglaterra não queria reconhecer a independência por problema dinástico. Ali, olha, Dom João está vivo. Sim, ela só estava mantendo a tradição de incentivos fiscais comerciais e isso era que o Brasil beneficiava. Isso, né? ela não queria treta nem com Portugal nem com o Brasil, mas ela soube se aproveitar. Quem saiu ganhando? A Inglaterra, porque Claro. o Brasil pagou a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então quem saiu ganhando foi a Inglaterra. E aí o Portugal reconhece. Só que tem uma vantagem isso. Depois que Portugal reconhece, a Inglaterra reconhece, e depois que a Inglaterra reconhece, todo mundo reconhece. Então a partir de 25, o mundo todo reconhece a independência do Brasil. É um preço para assinar no cartório. É que se você for ver as cartas do Bonifácio, eram assim, e se não reconhecer, problema deles. A gente se une aqui com os argentinos, que os argentinos reconheceram rápido também. Não se chamava de a Confederação del Plata, eles tinham muita treta também com a gente, viu? Já era. Mas ele dizia, a gente vai pro meio do mato, ninguém acha a gente. E ele já dizia, tem que botar a capital, tirar do litoral. Ele era doidão. Cara. Sério mesmo que ele metia essa? Ele falou porque assim, a gente vai pro mato, se une com os recém-independentes, né, com as repúblicas recém-independentes, se une com os Estados Unidos, se une com a China. Ele tinha umas ideias meio doidas, assim. E a gente explora as rivalidades europeias. Se vier encher o saco França, a gente se dá um une a- alô pra Inglaterra. Se vier a Inglaterra, a gente dá um alô pra França. E azar o deles. E os engraçados franceses relatando isso. Olha, o ministro deles é meio doido, né? Ele já chegou dizendo, nosso país é muito maior que o teu, você se liga. Porra! Ele era um folgado, entendeu? Mano. Então ele fazia uma política externa de muita força, o Bonifácio. Quando o Bonifácio sai, aí os próximos ministros que vão assumindo já tinham muita humildade diante da Europa. O Bonifácio chamava eles de corcundas. Entendi. Que eles ficavam baixando a cabeça, assim, os corcundas. E o resto do Brasil discutindo como seria, na verdade, o resto da elite discutindo como seria o Brasil, o Bonifácio chamava de tatambas. Um bando de ignorante que não sabe o que fala. Tatambas? Tatamba. Era uma maneira de chamar bárbaro, né? Que não sabe falar, não sabe fazer nada. Enfim, o fato é, Bonifácio exilado fica reclamando da vida e reclamando de tudo, né? Criticando tudo.
Ele chamava até que a Inglaterra de a grã-pata finalmente pariu o ovo, né? Que era o reconhecimento. Ele falava xingando todo mundo, cara, quando ele tava no exílio, muito puto. E aí ele falou isso, que o Dom Pedro fez essa porcaria, deixou o Brasil em definitivo nas mãos da Inglaterra, mas pelo menos ele conseguiu, né? Parece que agora vão reconhecer a independência. Então o Brasil conseguiu isso, mas ele dizia, mas eu não volto pro Brasil, vou voltar pra Colômbia. Aí, sabe o cara reclamando no exílio? Ele volta pro Brasil depois. E a escravidão nessa época, como que tava? A escravidão, o Bonifácio já tinha mandado, naquele projeto de Constituição para Portugal, ele já tinha mandado encerramento da escravidão, né? Acabar gradualmente com a escravidão. Já tinha acabado Pegou, aí não pegou. Mas já tinha acabado nos Estados Unidos, nos lugares? Não, ainda? Não, a escravidão tá em alta. Em alta, tá. A Inglaterra, que no final da década de 20, início da década de 30, já decide acabar com o tráfico e acabando com a escravidão em todos os seus territórios. Tá. Aí, através de uma indenização muito forte, né? em 31, a Inglaterra quer nos submeter a isso, acabar com o tráfico. Que se você acaba com o tráfico, aí você vai depois reintegrando os... Sim, vira gradual, né? Vai ser gradual. Aí essa é lei para inglês ver. O Brasil assina, beleza. Ah, tá. Mas continua. Continua. Nasce a expressão, sabe disso? É daí. É mesmo? É no governo de Feijó. Eles falam, beleza, é isso aí. Okay. E continua igualzinho. Vai, Na verdade, toca aí que a gente... o tráfico ficou maior. Assinar aqui? Claro. Porra! Os caras... Nesse momento, 31, no contexto da abdicação de Pedro. E aí são as elites brasileiras que ascendem, né? Uhum. Aí Por que ele abdica? Ele abdica, cara. Ele tava com um negócio, parecia 2015, assim, era a manifestação de rua. Ah, é? Porque economicamente estava quebrado. E ele estava mais preocupado, aparentemente, com as questões portuguesas do que brasileiras. Estava nomeando português para ministério. Essa foi a grande questão também. Teve um ministério que ele nomeou de portugueses. Os brasileiros já tinham participado de uma guerra, tinham sido independentes dos portugueses, não suportavam mais essa ideia de portugueses. E, bom, repito, país quebrado, Pedro usando de uma estrutura portuguesa, parecendo que ele estava acenando assim, ó, eu vou voltar a unir Brasil e Portugal, porque eu sou o herdeiro. Aí Dom João morre, né? Quando Dom João morre, ele fica com essa preocupação de será que ele que ia herdar os dois reinos? Não, aí ele fala, não, a minha filha, Maria da Glória, que era a primogênita, vai herdar Portugal. E Dom Pedro, herda o Brasil. E a Maria da Glória é muito nova, né? E Dom Pedro também, Dom Pedro é mais novo ainda. Só que aí a Maria da Glória vai pra lá e o irmão dela, que casa com ela, Rafael, o que você tá falando, cara? É cansaço. O irmão dele, o tio dela. Sei que era Game of Thrones. Não. O negócio tá sem regra. O irmão do Pedro, que era Dom Miguel, se casa com ela, mas ela era rainha. Uma coisa é a rainha e o rei consorte, outra coisa é o rei e a rainha consorte. Entendi. Ela era a rainha. Só que o Dom Miguel toma pra si o reino. E aí o Pedro parecia muito mais preocupado com as questões dinásticas em Portugal. Então ele abdica para essa elite brasileira que não aguentava mais ele, já fazia manifestação de rua, as próprias armas já estavam ficando contra ele, e ele percebeu, isso aqui pode acabar com a monarquia. Eu vou abdicar em favor do meu filho. Aí, pela Constituição, ia ter regência, que era um governo, digamos assim, tampão. Era um governo provisório até ele ter a idade. Ele tinha 5 anos, então teria uns 13... O Pedrinho, Pedro II, ainda tinha 5 anos de idade. Nossa. Então você ia ter que esperar no mínimo uns 13 anos aí. Acaba esperando menos, porque tem o golpe da maioridade. Mas enfim. E ele abdica em favor de seu filho. Então ele mantém a dinastia aqui e vai pra lá lutar contra o irmão para restituir o reino para sua filha. E ele consegue. Consegue? Consegue. Os 2 reinos têm herdeiros dele. E a filha dele estava com quantos anos lá? Maria da Glória, não lembro, mas ela era jovem, mas era mais velha. Não sei se ela estava lá pelos seus já 18 anos, por aí. Mas depois a gente confirma isso no Google. Entendi. Mas ela que tinha que reinar. Ela era jovenzinha, mas ela que tinha que reinar e era pra ela. Dom Pedro II aqui, Dom Pedro teve II um golpe? É o golpe em favor dele, na verdade. Porque as elites brasileiras começam a brigar. Eles criam uma espécie de experimento republicano. Pouca gente sabe disso. Pela Constituição tinha que ter uma regência trina provisória, né, que eram representantes dos 3 poderes, das armas também. Eram representantes dos poderes principais. Porque eram 4 poderes na época, né? Então não eram representantes de cada poder. Tinham das armas, tinham do Senado e tinham da Câmara. E aí depois tinha a regência permanente. Essa regência provisória ia ser só para ser a intermediária. Eleita a regência trina, eles alteram a Constituição, fazem uma espécie de PEC, né? Proposta de emenda à Constituição, que eles chamavam de ato adicional. Eles adicionaram um artigo dizendo, não, o regente vai ser único
e vai ser eleito. Então eles fazem eleições gerais. Porra. Aí eles fazem eleições. Fazem? Fazem. E aí é eleito o Diogo Feijó, que era um padre liberal, padre esquerdista pra cacete. Ele inclusive era a favor do padre casar. Era. Ele é eleito e ele começa a fazer com que o Brasil tivesse um pouco mais de federalismo. Ele aumenta a ideia de que cada região tinha que se governar a si mesma. O que acontece? Cada região se revolta e quer fazer sozinha. É aí que surge no Rio Grande do Sul, em 1835. A revolta, Santa Catarina, pela mesma revolução, acaba ficando fora. A Revolução Baiense na Bahia, Pará. Um monte de grupos começa a reivindicar coisas. Como ele deu muito poder, que poder? Ele permitiu que fizessem armas próprias. Né? Agrupamentos armados ligados às elites provinciais. Putz. Ele permitiu que fizessem câmaras provinciais. E o Pedro, inicialmente, o próprio Bonifácio dizia: primeiro a gente fortalece a unidade, depois a gente favorece o localismo. Primeiro a unidade. E aí ele foi permitir esse localismo rápido demais. Então a galera começou a fazer exército contra o exército imperial. Passou quase que o Brasil se desmembra inteirinho. Aí vem um grupo, uma elite, que dizia que era pelo regresso. O que é o regresso? É retornar ao status em que o Rio de Janeiro era forte, em que você tinha um poder centralizador maior. E aí esses regressistas, eles vencem as próximas eleições. Olha que engraçado. Araújo Lima, ele entra, ele vira o regente uno, e a partir daí os liberais retirados do poder vão até Pedro II com 14 anos e dizem: você não quer governar agora? Ele diz: quero já. O povo não vai negar. Se você, já que você quer, ótimo. 14 anos. Ah, se você quer, ótimo. O povo não vai negar. A gente ganha dos regressistas. Que a gente diz que vamos centralizar, mas na tua figura, não na figura deles. Pedro topou, deram um chamado golpe da maioridade, que na época não foi golpe. Foi aceito. Foi aceito? Porque os regressistas, o que eles queriam? Mais concentração no Rio de Janeiro e centralização. Só que estava nas mãos deles. Só que eles amavam Pedro II. Aí os liberais, os esquerdistas da época, espertos, sabiam disso, jogaram com Pedro II. Pedro II aceitou. Os regressistas não disseram não. Aí todo mundo aceitou. Com 14, 15 anos ele já era imperador. Porra. E aí, só que aí ele bota a ordem no barraco. Ele falou: beleza, vocês vão ficar um tempo aqui. Depois eu vou chamar outro partido, nós vamos revezar. Daí os regressistas viram os conservadores e esses se tornam os liberais. E são criados então Partido Conservador e Liberal. O conservador era um pouco mais mantendo as tradições inaugurais da independência de Pedro I, o centralismo, a coroa, o poder moderador, o Senado vitalício. E os liberais querendo mais federalismo, menos poder pro imperador, mais poder pro parlamento. Então, assim, cria-se o segundo reinado, assim. Mas ele com 14 anos não devia ter cabeça pra isso. Alguém estava influenciando ele ou não? Olha, ele foi muito bem criado. O primeiro tutor dele foi José Bonifácio. Porque o Pedro brigou com ele e exilou o Bonifácio. Quando o Bonifácio volta em 29, o Pedro começa a mandar carta pra ele tentando voltar à amizade, né? E aí tem uma dessas cartas que ele diz, quando ele abdica e vai pra Portugal e diz: não há melhor homem mais honrado e mais sábio do que você pra educar meu filho. Olha só. Então Bonifácio vira o primeiro tutor do Pedro II. Isso dura 2 anos, então vai dos 5, 6 até os 7, 8. E depois vem... tinha uma madame inglesa, depois vem o Marquês de Itanhaém, que era um velho muito culto. E dizem que nunca a Áustria deixou de olhar por Pedro II. Tinham austríacos aqui, cultos, né? Que a Leopoldina morreu, ele nem conheceu direito a mãe. Mas ele tinha austríacos no entorno, educando para ele ser um rei típico austríaco. O que era um rei austríaco? Que favorecia Goethe, que favorecia Beethoven. Olha. Era rei que gostava de artes e que criava pessoas muito cultas. E ele tinha essa característica de ser muito estudioso. Então ele era fora da caixinha. Entendi. Ele era muito culto. Não era o Paquito com 21 anos que fosse... Mano, imagina jogar Brasil na mão dele com 21. Ah, ia ser top, mano. Tá de top o que, cara? O que você ia fazer, velho? Instaurar a paquitocracia aí, negócio insano, velho. Tá, primeira coisa que você ia fazer, tá? O que é paquitocracia? Cara... A primeira coisa que eu ia fazer era seguir uma dica que o Peninha deu aí, proibir soprador de folha, cara. Tá certo. Soprador de folha. Em relação à música. Cara, em relação à música, todo mundo tem que ir uma vez por ano no meu show, senão tá deportado. Já tá, já... Estragou tudo. Virou tirano. Virou tirano já. Em 15 segundos. Deu uma oportunidade, você já estragou, cara. Dá uma oportunidade pra galera da Cidade de Deus, é foda, né? Cara. E aí o Dom Pedro II, ele dá ele consegue unir o pessoal durante um tempo. E aí ele passa a fazer o uso do poder moderador.
né, que os regentes não estavam usando. Ele fica meio fora, né? Porque o poder moderador diz claramente a Constituição que era do imperador. O que isso significa? Aquela galera que botou ele lá, ele falou, agora vocês estão demitidos, vem outro partido. Eu vou convocar os outros. Eles ficam revoltados. Tem até uma guerra. É mesmo? Aí vence a guerra, eles perdem em Santa Luzia essa guerra. Aí eles são apelidados, os liberais, perdem pros conservadores. Aí os liberais são apelidados de os Luzias. Os? Luzias, porque perderam em Santa Luzia aquela guerra e ficou um apelido pejorativo, os Luzias. E os conservadores eles costumavam se reunir numa fazenda na região de Saquarema, no Rio de Janeiro. Então eles viram Saquaremas. A grande luta política, a polarização política tremenda, com guerra inclusive, era entre os Luzias e os Saquaremas. Esse é o segundo reinado. Entendi. Uma brincadeira. E o Pedro II pairava acima. Quando a gente começou a BP e começou a descobrir essa história em 2017, a gente brincava. Pô, a gente tem que sair do teatro das tesouras, que é a extrema esquerda versus social-democracia, e voltar pro Luzias e Saquarema, pô, que é conservador versus liberal. Tá acontecendo. Retornamos. Porque tinha os extremos também. Tinha? Tinham. Os liberais extremados estavam entre eles republicanos, aqueles que queriam destruir o poder moderador, que não tinha sentido, que o rei tinha que ficar só figurativo. Tinham aqueles que queriam, eu repito, destruir o Senado vitalício. Tinham outros não, que eram liberais, que queriam aumentar os poderes locais e tinham uma visão econômica diferente, de menor tributação, etc. Entendi. No caso dos conservadores, eles em geral eram mais centralizadores e queriam que o nacional, o centro civilizador do império, ficasse se expandindo seus tentáculos pelo país. Então, assim, hoje em dia, você vê a direita tem as duas visões. E a liberal tá maior até. Eu acho que eu sou dos únicos conservadores que existem, por isso que eu tô no governo. Eu acredito que o governo é civilizador. Ele leva a cultura. Por exemplo, eu posso falar uma coisa? Está sendo lançada hoje a Olimpíada de História do Brasil, que a gente criou justamente para no bicentenário da independência ser revista. Isso não é revisão de revisionismo, gente. É para ser revista com mais atenção, porque na escola é muito pouco tempo. Né? E tanto que a gente escolheu o material feito pela Câmara dos Deputados, uma união nossa com a Câmara dos Deputados, não é uma questão de governo federal. E o material, a Câmara, desde 2017, produz livros e exposições. Nós vamos fazer uma Olimpíada com base nessa documentação criada pela Câmara por um dos consultores deles, que é um historiador, doutor pela UNB, inquestionável, mergulhou no assunto. E eu acho isso fantástico, porque as pessoas de ensino fundamental e ensino médio ou de idades correspondentes, homeschoolers estão autorizados a participar, vão ter possibilidade de ganhar uma premiação. Eu não vou divulgar ainda, mas eles vão, quando divulgar oficialmente, a galera vai saber, vão ter possibilidade de estudar essa matéria e de ser premiado, de se destacar. Então eu acho assim que é uma coisa boa. Por isso que eu acho que o centro é civilizador. Eu não sou aquele liberal que pensa que só a iniciativa privada faz tudo. Não, eu acho que tem que ter uma combinação das duas coisas. Eu já sou um pouco mais da iniciativa privada. Eu li 3 comentários aqui, que eu que abri o chat. Tá. Vou pegar o lugar do... Eu ia abrir agora pra pergunta. Eu vou aproveitar e fazer um xixi, então vocês dois aí, você manda Pô, mas eu vou precisar de uma tabela com o cara ali, porque eu ia só, na verdade, responder 3 comentários. Mas vai lá, toca a ficha. Vai lá. O primeiro comentário, agora eu preciso te isolar aqui, Nogueira. O cara perguntou, pô, esses caras estão no governo? Não, calma lá, meu amigo, calma lá. Eu não tô no governo. Eu não sou sócio. Tu não é meu sócio. Embora fosse um prazer a gente ser sócio em alguma coisa. É verdade. Mas infelizmente nós não somos sócios. A gente está aqui para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Eu sou cofundador da Brasil Paralelo.